Opa, Ivan Ipiranga aqui. Nesse vídeo eu quero trazer uma questão um pouquinho polêmica para a gente conversar e tricotar juntos aqui. É sobre o perdão, mas é sobre o perdão sob um ponto de vista neuropsicológico versus um ponto de vista cristão. A gente sabe, é praticamente unanimidade entre o cristianismo, a necessidade, a importância do perdão num processo de cura emocional, de libertação, né? Inclusive é um mandamento de Jesus, né? Que ele trouxe a importância de sermos perdoados para que nós sejamos, de perdoarmos para que nós sejamos perdoados, né? Mas e na psicologia, psicoterapia, será que isso também é visto dessa forma? Bom, grande parte, eu posso dizer que a maioria dos psicólogos, dos psicoterapeutas, até porque aqui nós vivemos num país cristão, tem essa tendência de sim acreditar e trabalhar em cima desse foco do perdão, acreditando que isso é importante, necessário. Porém, isso não é um consenso, tá? E eu já em grupos de discussão já vi psicoterapeutas dizendo que você querer obrigar uma pessoa a perdoar uma outra para que ela possa seguir em frente, necessariamente ela tem que perdoar um agressor para poder seguir em frente, seria uma forçação de barra. E você, o que você acha disso? Vamos trazer mais detalhes para poder enriquecer, entender um pouco esse pensamento, para ver se ele faz sentido ou não. Bom, primeiramente, para a gente enriquecer e fortalecer o nosso pensamento, para a gente pensar com isenção sobre isso, vamos entender o que está acontecendo numa perspectiva neurofisiológica, aqui ou neuropsicológica, o que é o perdão em si. Quando a gente fala de tratamento psicoterapêutico, basicamente um objetivo mais buscado é uma coisinha chamada ressignificação. É o que mais traz para a pessoa a visão de que ela encontrou cura, de que ela encontrou a transformação que ela buscava quando ela promove uma ressignificação. Do ponto de vista psicológico, ressignificação seria nada menos, nada mais do que você olhar uma situação com um ponto de vista diferente, com uma perspectiva diferente, trazendo novos aprendizados, trazendo novos sentimentos, emoções, trazendo uma nova significação para a sua vida, né? Por isso, ressignificação. Neurofisiologicamente falando, o que está acontecendo lá dentro? Vamos lá pensar. O nosso cérebro, ele possui uma habilidade inerente a ele de produzir aprendizados, tá? Então isso é uma habilidade inerente ao ser humano, aliás, a todo ser vivo, mas principalmente ao ser humano, que é produzir aprendizado. Como isso acontece? Toda a experiência que nós temos e todo o estímulo que nós temos através dos 5 sentidos tem um significado dentro de nós. A partir das experiências a gente vai atribuindo significado às coisas, vai entendendo o que aquilo significa, o que aquela experiência significa. Um tapa, a gente aprende que significa uma agressão, né? Um carinho, a gente aprende que significa uma demonstração de afeto. E isso fica registrado lá dentro. Acontece que o nosso cérebro, ele memoriza as coisas, ele tem um programinha fantástico para economia de energia e de espaço, que faz com que ele descarte certas memórias que não são importantes para poder liberar espaço no HD, né? Então, assim, como é que ele vai saber o que ele tem que memorizar, jogar na memória de longo prazo? Através das emoções. As emoções são um forte indicativo para o nosso cérebro de que alguma coisa é importante para nós, ao ponto dela ser memorizada para que a gente busque futuramente a mesma situação ou que nós evitemos essa mesma situação.
Portanto, é assim que, por exemplo, os traumas ficam armazenados no nosso cérebro. Algumas coisas que a gente não gostaria de lembrar ficam fixas lá, porque teve uma forte carga emocional. Assim a gente também aprende mais fácil situações onde tem muito sentimento de amor, de afeto e por aí vai, né? Momentos agradáveis também ficam muito fortemente gravados, memorizados. A amígdala, responsável pelas emoções, trabalha junto com o hipocampo, que vai transformar as memórias de curto prazo em longo prazo. Muito bem. Como é que isso acontece? Através de redes neurais conectadas, né? Então, através das famosas sinapses. Quando algum gatilho traz uma memória para você, você reconsolida aquela memória, uma memória trazida à tona, você se lembra de alguma coisa, aquela rede foi ativada novamente, tá? E todas as vezes que essa rede sináptica é ativada, acontecem duas coisas muito importantes e muito interessantes. A primeira delas é que toda vez que você traz alguma coisa à memória, essa rede sináptica se fortalece. Existem células, chamadas células glias, que elas seguram os neurônios ali e mantêm eles conectados, e essas células vão se fortalecendo, elas vão se tornando mais robustas, mais fortes, mais rígidas. Então aquela rede vai se consolidando cada vez mais. É por isso que a gente estuda para a prova. Todas as vezes que a gente traz aquilo à memória de novo, a gente fortalece aquela rede sináptica. E a mesma coisa acontece com qualquer outro tipo de memória que a gente tiver. A segunda coisa que acontece, e aí é o X da questão, quando a gente fala assim, quer dizer que uma memória vai se consolidando cada vez mais, então se torna impossível promover uma mudança ali, né? Acontece que todas as vezes que essa mesma rede sináptica ela é ativada, as células glias se tornam maleáveis. É como se você esquentasse e ela se tornasse maleável naquele momento. No momento em que ela esfriasse, ela se tornaria novamente consolidada, sólida e mais fortalecida. Como que acontece o processo de ressignificação, neurologicamente falando? Dentro do processo da psicoterapia, a gente usa muito isso na hipnoterapia, por exemplo. A gente evoca a memória, ela se torna maleável e ali você tem uma oportunidade de construir uma nova rede, um novo caminho sináptico. Então você tem a capacidade de moldar, de reconsolidar aquela memória de uma maneira diferente. E na ressignificação é exatamente isso que acontece. Quando você está sentado num consultório de psicologia, de psicoterapia, que você tem aquele insight, que a ficha cai, você enxerga uma coisa que não tinha enxergado, sob um ponto de vista que não tinha enxergado. O que aconteceu ali foi várias novas conexões sinápticas. É isso que está acontecendo no momento da ressignificação. Muito bem, Ivan. O que tudo isso tem a ver com o perdão? Ora, o perdão nada mais é do que uma ressignificação. Eu consegui olhar para aquela situação sem trazer de novo aquele sentimento. Todas as vezes que uma memória, que obviamente tem sentimentos associados, vem à tona, você está ressentindo. Então, quando eu perdoo, eu estou gerando uma ressignificação. Então, dá para a gente chegar à conclusão de que sim, o perdão é super importante num processo de cura, né? De tratamento, de superação, de cura emocional, né? Porém, contudo, entretanto, nem tudo é tão simples assim, né? Eu vou trazer mais uma questão, passou até a lixeira aqui. Eu vou trazer mais uma questão aqui polêmica. Acontece o seguinte, uma outra necessidade ou capacidade inerente ao ser humano é de fazer sentido. A gente precisa fazer sentido, as coisas para nós precisam fazer sentido. Você não fica maluco quando as coisas não estão batendo, não acontece isso.
Na nossa vida as coisas precisam fazer sentido. A nossa vida é como uma história para nós que nós contamos sobre nós mesmos. Quando as coisas não batem, a gente não traz um profundo sentimento de incômodo. E uma coisa pior acontece, que é uma coisa chamada dissonância cognitiva. Portanto, eu querer forçar um perdão, sendo que o sentimento que eu tenho não condiz com isso começa a gerar uma dissonância cognitiva em mim. Isso começa a fazer as coisas não baterem. Existe uma coisa que a programação neurolinguística chama de ecologia. Ecologia interna é necessário. O que é ecologia? É quando todo o ambiente está em harmonia com um elemento. E um elemento está em harmonia dentro daquele ambiente. Então, não adianta eu querer forçar uma ressignificação se ela não está fazendo sentido dentro do todo, do contexto. E o que é esse contexto, Ivan? Todo o conjunto de crenças que nós temos, toda a nossa mentalidade, todas as verdades que a gente acredita sobre as coisas, e a gente se move em cima delas, a gente sente em cima delas. E é exatamente isso, inclusive, que leva alguns psicoterapeutas a dizerem que não necessariamente eu preciso forçar um perdão. A pessoa não deve ser obrigada a perdoar um agressor, porque isso acaba sendo mais uma agressão que nós estamos fazendo às emoções dela. E agora, o que você acha disso? Bom, para mim, o que eu acredito é o seguinte: perdão é o caminho, mas a gente precisa encontrar o caminho para esse perdão. Como assim, Ivan? Eu tenho uma abordagem que eu trabalho que é em cima de um mapeamento de crenças, tá? E quando a gente quer promover uma mudança na nossa vida, uma mudança de hábitos, de crenças, a gente precisa pegar desde crenças primárias, crenças essenciais, primordiais nossas, que vêm muitas vezes, e a maioria das vezes, da espiritualidade, da identidade, sabe, das habilidades e por aí vai, da capacidade. E se você for trilhando esse mapa de crenças, em que uma crença vai sendo encadeada com outra, encaixando em outra, eu acredito nisso, portanto eu consigo acreditar nesse outro. E aí eu vou encadeando crenças até o ponto em que aquilo possa fazer sentido. Então, isso é um trabalho que precisa ser feito de assimilação, das coisas irem se encaixando na cabeça da pessoa de uma maneira, e para mim, no meu ponto de vista, ela só consegue encaixar as coisas se a pessoa conseguir entender que o futuro dela pode ser diferente, independente do que a outra pessoa fez para ela. O meu futuro pode ser glorioso, pode ser maravilhoso, independente do que alguém me fez. E assim me ajuda a libertar a outra pessoa. Quando a gente chega nesse ponto, é importante que a gente acabe falando, conceituando o que é perdão. Então, nesse ponto de vista, para mim, perdão não é necessariamente fazer com que eu mude os meus sentimentos ao respeito daquela pessoa, sequer que eu possa voltar a ter algum tipo de afeto ou até mesmo respeito e consideração pela pessoa. Nesse ponto, perdoar pode significar simplesmente você rasgar a dívida que aquela pessoa tinha contigo, aquela nota promissória que ela tinha. Se você conseguir fazer isso e seguir em frente, já é um grande passo. E muitas vezes você pode trazer crenças que te ajudem a olhar para aquela pessoa de uma maneira diferente, talvez até com compaixão, entendendo que ela tem uma história de vida, que ela fez sim escolhas que talvez fossem equivocadas, que levassem ela até aquele ponto, e que eu não dependo disso, eu posso me libertar disso e posso construir um futuro a partir de crenças que eu tenho superiores. Quando a gente consegue trilhar esse mapa de crenças, o perdão se torna possível e a gente consegue encaixar as coisas e ter ecologia interna. Agora, uma coisa que eu gostaria de trazer aqui para a gente ir chegando numa conclusão final é o seguinte: muitas vezes esse perdão é um processo.
A gente aprende muito que perdão é uma decisão, não é verdade? Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Perdão é uma decisão. Só que às vezes a gente acha que, por o perdão ser uma decisão, eu consigo decidir agora e estar completamente alinhado com esse perdão dentro de mim, ter ecologia interna. E não é assim que na maioria das vezes acontece, tá? Então muitas vezes a gente precisa entender, ter compaixão e sabedoria para saber que por mais que a pessoa tenha decidido perdoar, o perdão é um processo. E a pessoa pode sim levar algumas sessões, levar algumas semanas, alguns aconselhamentos, alguns cultos, né? Para que ela consiga assimilar isso, construir, fortalecer essa nova rede sináptica, essa nova estrutura de crenças, que possa trazer ecologia interna dentro dela, para que não gere dissonância cognitiva, que inclusive é uma coisa que libera toxinas no cérebro, né? Então, se você é um conselheiro, uma conselheira, um psicoterapeuta, enfim, se você convive com pessoas e você tem essa crença de que perdão é uma decisão, saiba também esperar o tempo das pessoas, inclusive respeitar o teu tempo de construir isso. Você pode tomar a decisão, decidir alcançar o perdão e trabalhar por isso até alcançar. Fez sentido isso para você? O que você acha disso? Comenta aqui embaixo para mim que eu quero saber a tua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um abraço no teu coração. Tchau, fica com Deus.